Esse vídeo é para você que tem exatamente R$ 1.500 para gastar, nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. Isso é um pouco mais de um salário mínimo para você comprar um celular. Nosso dinheiro não tá valendo nada mesmo. E pensando nesse caso hipotético que pode ser a sua realidade, nós trouxemos aqui a famosa rinha de celular. A gente analisou ponto a ponto para você escolher o melhor modelo para levar para casa. E os competidores de hoje são o Galaxy A34 e o Moto G73. Vamos começar pelo processador. Ambos contam com processador MediaTek. O Moto G conta com Dimensity 730 e o Galaxy A34 conta com Dimensity 1080. E esse último modelo 1080 que está presente no A34 é ligeiramente superior. Ambos os processadores possuem 6 núcleos rodando a 2 GHz, e a versão 1080 conta com 2 núcleos rodando a 2.6 GHz. Já a versão 930, estes dois mesmos núcleos rodam a 2.2 GHz, o que é ligeiramente inferior. Então, neste quesito, eu acho que nós temos uma leve vantagem do Samsung A34 sobre o Moto G73. As duas telas possuem praticamente o mesmo tamanho. São 6,6 polegadas para o A34 contra 6,5 polegadas do Moto G73. Ou seja, o A34 é maior e vence essa. Mas eu acho que você está sendo muito precipitado, porque nessa vida tamanho não é tudo. Para aqueles que são amantes do design, o A34 possui aquela gotinha meio feia. Já o Moto G73 tem aquele pontinho que eu acredito ser minimamente mais elegante. Já na questão da resolução e na densidade de pixels, o Moto G73 ele leva uma ligeira vantagem ali nos números, enquanto o A34 tem 1080 por 2340. Ok, a gente não vai conseguir ver isso a olho nu, mas nos números o Moto G73 é sim um pouquinho melhor aí. Em questão de densidade de pixels também, já que são 405 ppi contra 390 do A34. De novo, apenas nos números, porque olhando você não vai sentir aí tanta diferença não. O que é PPI? PPI quer dizer pixels per inch, ou pixels por polegada. Então, quanto maior esse número, melhor. E ambas as telas rodam a 120 Hz, coisa que, pasmem, o iPhone 15 ainda não faz, ele faz apenas na sua versão Pro. E até agora eu acho que nós vemos aí uma disputa bem equilibrada, né, com a Motorola levando uma ligeira vantagem. Mas o quesito final que temos aqui nas nossas mãos pode ser definitivo. Isso porque o Motorola conta com uma tela IPS LCD, enquanto o Samsung conta com uma tela Super AMOLED. Quem já usou uma tela Super AMOLED sabe que ela é linda, né, galera? Dá gosto de olhar aquela tela. Então, aquela diferença pequena na resolução, aquela diferença pequena ali na quantidade de PPIs, eu desconsideraria essa e daria a vitória simplesmente por ser uma tela AMOLED, que eu acho muito bonita. Bom, se você está falando, acho que para mim, sem dúvidas, o grande vitorioso desta categoria seria o Samsung. Não, sem dúvida, sem dúvida. Se fosse AMOLED contra AMOLED, empate. AMOLED contra LCD, AMOLED ganha. Então, por enquanto, está 2-0 para o A34, correto? Tá. E agora, partindo para um quesito que é matador, as câmeras. E se quantidade é igual a qualidade, o que não é, mas se fosse, a Samsung levaria o prêmio aqui. Já que o Samsung A34 conta com 3 câmeras, já o Motorola G73 conta com apenas 2. O Motorola ele conta com uma câmera principal de 50 megapixels e uma outra de 8 megapixels, enquanto o A34 ele conta com três, sendo a principal de 48 megapixels, uma de 8 megapixels e uma terceira aí de 5 megapixels. E já no quesito da câmera frontal, o Motorola tem uma ligeira vantagem, já que a sua câmera frontal tem 16 megapixels contra 13 megapixels do Samsung A34. Mas eu já aprendi aqui que tamanho não é tudo, né? Já que a abertura do Samsung é f2.2, enquanto a abertura do Motorola é f2.45. Para você que não sabe, quanto menor o número, melhor nesse caso. Então É, a Samsung leva uma vantagenzinha aí. mas por quê? Quanto menor a abertura, melhor. Explica aí pra galera. Na verdade, não quanto menor a abertura, mas quanto menor o número, porque você tá f sobre 2.2. Enquanto menor o número aí que tiver de baixo aí na divisão, maior vai ser a abertura. Ah, entendi. Então, quanto menor o denominador, maior o número final. Exato, é isso aí. Por isso, quanto menor o F alguma coisa, melhor aí.
Já quando falamos sobre o quesito gravação, o Samsung chega a gravar até em 4K, já o Motorola apenas Full HD. Então eu acho que a Samsung levou mais uma vez sem dúvidas. Mas na memória a Motorola dá o troco, já que são 8 gigas do Moto G73 contra 6 gigas do Galaxy A34. Isso na versão de 128 gigas de armazenamento do A34. Porque a versão de 256 de armazenamento do A34 também conta com 8 gigas. Mas para a gente ficar aqui no nosso orçamento de R$ 1.500, a gente vai considerar a versão de 128 gigas de armazenamento do A34. E como muitos de vocês já sabem, quanto maior a memória RAM, maior é o desempenho do celular, já que a memória RAM é utilizada para auxiliar o processador na execução dos aplicativos. Ou seja, quanto maior a memória RAM, mais rápido e mais fluido será a sua interação com o celular. Bom, galera, agora aqui a gente está numa encruzilhada, né? De um lado, a gente tem o Galaxy A34, que ganha no processador, ganha na tela, ganha nas câmeras, e do outro, o Moto G73, que ganha na quantidade de memória e no design frontal um pouco melhor, sem aquela gotinha feia. Então vamos para o próximo item, que vai ser a bateria. Mas se nós analisarmos aqui apenas as especificações de ambos os celulares, nós chegaremos em um empate. Isso porque os dois contam com uma bateria de 5.000 mAh, mas como é um conjunto de processador, de câmera, de tela que faz o celular, a gente chegou a pesquisar aqui, a gente fez a nossa lição de casa, né? E depois de muitas horas, nós descobrimos que a Samsung levou uma pequena vantagem com relação ao Motorola A73. Isso porque a bateria do Galaxy A34 dura em média de 14 a 15 horas, já a bateria do Motorola A73 dura de 10 a 12 horas, o que eu acho uma diferença significativa. Mas isso depende do seu perfil de uso, né, galera? Se o seu durar um pouco menos que isso, não xinga a gente não, hein? Ou pode xingar aqui embaixo, porque acho que isso vai gerar minimamente o engajamento. Exato, mas pensando aí em não ser xingados, a gente vai deixar aqui no card um vídeo em que a gente lista alguns hábitos para você fazer a sua bateria durar um pouco mais. Muito bom esse vídeo, galera. E para fechar, vamos mostrar alguns números de benchmarks para vocês, começando pelo AnTuTu. O Motorola tem 527.644 pontos contra 517.221 do Samsung. Já no Geekbench, o Motorola fez 812 e o Samsung fez 811 no single core, enquanto no multicore, o Samsung fez 2.918 pontos contra 2.455 do Motorola. E o resultado já era esperado, já que o Geekbench foca mais no desempenho do processador, e tanto na teoria quanto na prática, o processador da Samsung é melhor. Bom, e pensando agora nesse conjunto todo aqui, a gente vai revelar aí o vencedor dessa batalha. Todo mundo já sabe aí que a Samsung se deu melhor em quase tudo. Ela só perdeu um pouco no design ali, por causa da gotinha, E e na na, memória RAM? e na memória RAM. Mas até aí, pouca coisa. É, tanto que mesmo com menos memória RAM aí, ela ficou só 2% abaixo ali no AnTuTu, que mede o desempenho como um todo do celular, ou seja, vitória para Samsung. Bom, Samsung venceu e foda-se. Então é isso, jovens. Nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o like e se inscreva no canal. Até a próxima.